As melhores ações brasileiras para novembro, Petrobras e risco fiscal. Novembro começa eletrizante. Em meio a um turbilhão de dados, pesam sobre os mercados as eleições norte-americanas, os balanços corporativos e as decisões de política monetária pelo mundo. O Ibovespa terminou a semana como começou, sem praticamente sair do lugar. Depois de idas e vindas, não conseguiu superar a faixa dos 130 mil pontos. Em outubro, o índice acabou recuando 1,6%. Já o dólar foi na direção contrária. Fechou o mês com uma alta de 6% e batendo R$ 5,80 no primeiro pregão de novembro. Sem a ajuda de um grande gatilho, o que anda pesando para a Bolsa Brasileira mesmo continua sendo o risco fiscal. Se você acompanha diariamente as notícias, pode até achar repetitivo, mas não é. O plano de corte de gastos prometido pelo governo para depois das eleições municipais ainda não saiu e isso parece mesmo estar pesando para as ações brasileiras. Na visão de Marco Aurélio Nogueira, cientista político, as contas públicas aliadas à questão ambiental devem ser os principais desafios do presidente Lula para o resto do mandato. Eu imagino que o mercado deva estar atento a isso e com uma expectativa de que o corte de gastos aconteça. Eu acho que esse é o grande desafio que está dado tanto para o governo, principalmente para o governo, quanto para o próprio mercado. Porque o mercado é uma figura muito complexa, como você bem sabe, né, Paula? Depende de quem está, onde, no mercado, em que posição e assim por diante. Então, as expectativas do mercado também vão ter que levar em conta, de modo realista, o que está rolando na vida política nacional. Eu acho que é o grande desafio do governo, resolver, de certo modo, esse impasse, não para agradar o mercado. Eu acho que o governo pode perfeitamente governar sem grandes apoios do mercado, mas ele precisa resolver isso por uma questão de contabilidade interna dele. Se ele não resolver, ele corre o risco de ficar estrangulado, digamos assim. Isso é um desafio. O outro desafio, eu sei que o tempo já está encerrando, né? O outro desafio, eu correria o risco de dizer que é o ambiental, porque pelo ambiental, nós brasileiros, podemos atrair muito investimento, levando em conta até mesmo a realidade territorial do Brasil, a realidade ambiental do Brasil. E não basta só agir para conter desmatamento, incêndios, poluição. É preciso trabalhar com uma visão mais larga do ambiental. O governo tem integrantes, como a própria ministra Marina Silva, que sabem disso e sabem fazer isso. Mas até agora não houve um grande salto para frente em termos da política ambiental brasileira. E acho que aí poderá ter alguma vantagem importante do ponto de vista de investimentos e do ponto de vista da imagem do Brasil fora daqui, no exterior, né? A Petrobras só vai divulgar seu balanço na próxima quinta-feira, dia 7 de novembro. Mas o relatório de produção e vendas da companhia mostrou queda na comparação anual com números menores em todas as áreas de extração. Mesmo com esse resultado, para Rafael Passos, sócio fundador da Ajax Asset, o balanço não deve decepcionar o mercado, com possibilidade, inclusive, de distribuir dividendos extraordinários aos acionistas. Não é essa decepção tão forte que a gente tem, tá? Acho que muito pelo contrário, Petrobras ela ainda continua sendo extremamente eficiente, que foi o que você comentou, né? Esse terceiro TRI, que ela vai divulgar agora no início de novembro, sim, a gente deve ter um impacto aqui, seja em termos de queda do preço do Brent, né? O Brent ele caiu, se eu não me engano, 7%, 8% nesse último trimestre, ou seja aqui por esse volume de produção estável, né? Mas, onde ela consegue compensar essa performance, né, mais fraca, seja de Brent ou seja de produção, seja de petróleo, né, perdão, ou de produção, é justamente aqui em segmentos, por exemplo, de refino, onde ela vem conseguindo ter uma margem maior, né? Aí a margem maior seja por eficiência operacional dela mesmo, ou seja aqui, enfim, com alguma redução de custo que a gente pode ver nesse último trimestre, né? Então, assim, provavelmente, a gente, enfim, mesmo com essas produções relativamente estáveis versus o segundo TRI, a gente pode ver alguns números aí um pouco mais
um pouco mais positivos, né, por conta desses triggers, né. Então, assim, provavelmente a gente vê uma geração de caixa, né, relativamente estável. O caixa também deve ficar bem próximo do segundo TRI, né? A gente não deve ter nenhuma grande surpresa mais positiva, mas deve continuar nesse nível, nesse patamar, que favorece a distribuição aqui de proventos, né? A gente já teve uma grande notícia quando a gente teve o último relatório, né, do governo, que ele mesmo revisou para cima distribuição de proventos da Petrobras, né? Esses números estavam acima de sell-side. Então, assim, não à toa que você teve algumas revisões para cima desses papéis quando a gente teve essas revisões de conta pública, né, do governo, né, revisão bimestral. Então, assim, provavelmente não me surpreenderia a gente ter algum anúncio extraordinário também para a gente ter alguma distribuição de proventos, né? O governo, ele hoje, como o fiscal ele pesa um pouquinho mais forte, o governo também está dependente, né, desses recursos, né? Então, assim, acho precisando arrecadar ali, seria muito benéfico para ele, principalmente aí essa distribuição, então, exato. Né? E, inclusive, a queda do preço do petróleo aumenta ainda mais o risco, né, de queda de arrecadação, né? O governo ele tem aí um peso relevante em termos de arrecadação de tributos, né, que tem uma correlação aqui mais forte com o preço de petróleo, né? Então, assim, mais aqui um trigger para você ter uma dependência, né, entre aspas, mais forte aqui dos dividendos da Petrobras, né? Então, acho que o grande trigger que a gente vai ter mesmo, de fato, é com relação a proventos, né, a distribuição de dividendos, porque, de forma geral, deve vir um pouco parecido com o segundo TRI, esse resultado de Petro. Em relação aos balanços corporativos, a previsão da analista Larissa Quaresma, da Empiricus Research, é que continuem fortes, com destaque para incorporadoras de baixa renda, bancos e seguradoras, shoppings e exportadoras de bens industriais. A gente espera uma temporada de resultados, no geral, positiva. Por quê? A economia está forte, sustentando o crescimento de receita. As empresas estão menos alavancadas porque elas foram obrigadas a fazer isso, né, ao longo de 2022 e 2023. A estrutura de custos está mais racional e, na média, se a gente pegar terceiro TRI 24 contra terceiro TRI 23, você tem uma Selic menor nesse trimestre. Então, assim, por mais que a nossa Selic esteja em alta, no terceiro TRI 23 ela estava maior. Então, a gente tem uma despesa financeira ainda assim menor, né? Por dois motivos, Selic menor e alavancagem menor. Agora, eu só coloco duas ressalvas. A expectativa já está mais alta, porque depois do segundo TRI, que teve muita surpresa positiva, todos os analistas já revisaram para cima os números, né? E o terceiro TRI do ano passado já começou a ser um TRI melhor em termos de crescimento, porque a Selic estava começando a cair. Então, eu coloco esse adendo, mas ainda espero uma temporada de resultados positiva. Destaques setoriais, que eu acho que deve super bem. Incorporadora de baixa renda, que a maioria já soltou a prévia operacional, venda super forte, lançamento super forte. O que falta a gente saber é as margens. Só que o que é custo de construtora? Aço, cimento, e tudo isso caiu muito ao longo desse ano. Então, assim, acho que pode ter, inclusive, surpresa positiva, mesmo a expectativa sendo alta. Shoppings com portfólio voltado para alta renda. Então, por exemplo, Iguatemi, né, que a gente inclusive tem na carteira 10 ideias de novembro, que agora, né, é engraçado, porque esse setor de varejo, agora que ele está se recuperando da pandemia, os lojistas dos shoppings, eles estão pagando aluguel atrasado da pandemia agora. É uma coisa de louco, né? Então, a gente acha que a venda deve ser forte e, com isso, a inadimplência deve ser, inclusive, negativa, porque eles estão pagando o aluguel de hoje mais o que ficou para trás, né? E eu acho que o setor financeiro deve ser um destaque positivo também por causa da inadimplência mais baixa. Tem um movimento de recuperação aí muito grande em relação ao ano passado, que foi um ano muito difícil para a inadimplência aqui no Brasil. Então, eu colocaria esses três destaques aí. Setor financeiro, shoppings e incorporação de baixa renda. E você já citou uma, Iguatemi aí, que está na carteira de novembro, mas vou tentar arrancar mais uma aí. O que você poderia falar de mais destaques dessa carteira?
Eu colocaria Porto, que foi uma novidade da carteira de novembro, a gente colocou no lugar de Stone. É uma seguradora que hoje é muito mais do que uma seguradora. A Porto existe aí desde a década de 70. Inicialmente, o negócio tradicional dela é o seguro automotivo, mas hoje, mais da metade do resultado dela, ou cerca de metade, é fora do seguro automotivo. Então, você tem as verticais de Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviços já representando aí 45% do lucro do segundo trimestre e devem continuar ganhando representatividade porque crescem mais que o auto, onde a Porto já é líder de mercado com quase 30% de participação. Então, qual é a boa notícia? Essas outras verticais são mais rentáveis que a vertical de seguro alto. Então, a gente está no momento que a gente está vendo crescimento de lucro da Porto com expansão de rentabilidade. E ainda um valuation super barato, né? 9 vezes lucro para o ano que vem. Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito legal para se ter Porto. Eu vejo uma sequência de resultados aí positiva ao longo dos próximos trimestres e tem muita defensividade, porque, assim, sobe Selic, não faz muita diferença, pode até ajudar no resultado financeiro da seguradora. Esse foi o Giro da Semana com os principais destaques do Giro do Mercado. Encontro você na semana que vem.